Como citar o nome de outras pessoas envolvidas na nossa história no livro que a gente está escrevendo? Bom, gente, neste vídeo eu vou responder essa pergunta que eu recebi de uma seguidora aqui do canal e que é uma dúvida muito comum aos autores e que estão publicando livros aqui na Editora Vidaria ou que estão fazendo consultorias literárias, né? Um tema aí que inclusive deve ser comum e deve sim ser questionado, né? Quando a gente está escrevendo uma história real, é importante a gente pensar nisso. Como que a gente vai citar o nome das pessoas envolvidas, tá? Eu aproveito desde já para pedir, se você gosta aqui do canal, para seguir a página, para ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você gostar do vídeo, dá um like, ajuda bastante, né, o canal a crescer, a outros escritores terem acesso a esse conteúdo. E, enfim, agradeço demais se você puder dar a sua colaboração. Se você também tiver alguma outra dúvida, assim como teve essa seguidora, né, você pode me perguntar, que aí eu tento gravar um vídeo, né, para responder, caso seja aí um tema bastante comum, como este tema que eu vou falar hoje. Bom, gente, então vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente, né, tá escrevendo um livro é que ele é um registro, né? Então, quando a gente publica uma obra, a gente torna ela pública, né? Outras pessoas vão ter acesso a essas informações. Então, a gente tem responsabilidade a respeito daquilo que a gente está publicando, né? Então, quando a gente envolve aí o nome de outras pessoas, quando a gente fala, né, da nossa história e compartilha nome de outras pessoas, a gente tem que tomar realmente cuidado, a gente tem que pensar mesmo como que a gente vai citar, né? Ainda mais quando essas histórias podem ser polêmicas, podem vir a prejudicar, né? Essa pessoa que está sendo citada, né? No jornalismo, né, que é a minha formação, eu trabalhei muito tempo na imprensa, a gente inclusive grava todas as declarações, sobretudo quando a gente está publicando reportagens aí envolvendo políticos, pessoas públicas, né? A gente sempre se protege 100%, né, de tudo que a gente publica, a gente grava essas informações, porque é muito comum, por exemplo, processos, né, contra o jornal, contra o profissional, né, a repórter, o jornalista, enfim, que fez a reportagem, né? E esses crimes, né, quando a pessoa se sente aí prejudicada, né, são os chamados crimes contra a moral. Eu já até escrevi no meu blog, né, o vidaria.com.br, um artigo falando sobre esses 3 crimes. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, detalhei lá eles. E já fiz um vídeo também, se eu não me engano, a respeito desse assunto. Mas, resumidamente, né, eles são crimes que são cometidos quando a gente fala mal de alguém, difama essa pessoa, né? Então, essa pessoa sente aí que teve a sua moral prejudicada, a sua reputação prejudicada, né? E ela pode entrar com um processo contra você, né? Ou caso você, por exemplo, conte uma mentira, não tenha provas, né? Fale que a pessoa falou uma coisa e ela não disse, e ela pode também fazer, também da mesma forma, procurar a justiça, porque se sentiu aí com danos, né? Se sentiu prejudicada. Então, gente, nós temos que tomar cuidado, né, na citação quando a gente cita nome de outras pessoas na nossa história. E quando a gente fala de uma história real, isso acontece o tempo todo, né? Então, eu vou falar aqui, gente, basicamente 2 cenários, né, que acontecem para a gente tomar as devidas medidas e decisões aí de como que a gente vai citar as pessoas envolvidas na nossa história. O primeiro cenário, que é aquele que a gente precisa sim colocar o nome de todo mundo que a gente vai citar, de preferência colocando nome, sobrenome, cargo e tudo mais, é quando a gente está escrevendo um livro que serve de registro histórico. Então, por exemplo, livros reportagem, né, que são livros assim a respeito da história de uma cidade, de um bairro, ou de um episódio, de um acontecimento que a gente está investigando, ou que a gente está contando determinado acontecimento, e a gente quer que esse livro, na verdade, ele é um registro histórico. Então, a gente vai citar nome de pessoas que participaram de um determinado acontecimento, né, testemunhas, né, vamos dizer que a gente está, então, fazendo aí um livro sobre a fundação de um bairro, sei lá, 100 anos de um bairro, e aí a gente vai dizer os primeiros imigrantes que chegaram nesse bairro, ou migrantes, enfim, ou as primeiras pessoas, né, que fundaram, vamos citar o nome dos políticos, dos prefeitos, vamos citar o nome das personalidades da cidade. Como que a gente vai fazer isso sem dar o nome completo dessas pessoas, né? A história, para ela poder ter veracidade, para ela poder ter, assim, trazer aí, fazer com que as pessoas confiem, acreditem nessa história, né, e até mesmo seja um documento realmente que sirva como registro, né, a gente procura colocar todos os nomes e sobrenomes de todos os envolvidos.
sempre, como eu já expliquei, né, tomando muito cuidado, porque a gente vai ter, já que a gente está contando, falando dessas pessoas, a gente tem que colocar tudo que é verdade. Por isso que eu falei aí da questão das provas que a gente usa no jornalismo, né? Um outro tipo de livro que nesse caso também serve como registro histórico é uma biografia de alguém. Quando você está contando a história de uma pessoa, de uma terceira pessoa que não é a sua, né? Porque a diferença entre biografia e autobiografia é que a biografia é um livro que uma pessoa escreve sobre a vida de outra, né? E a autobiografia é a pessoa falando da própria vida, né? Nesse caso de uma biografia, então vamos supor, é muito comum, né, jornalistas, escritores escreverem aí a biografia de uma personalidade, né, de um artista, de uma pessoa, de um empresário, de um político, né, enfim, uma personalidade pública qualquer, e aí todas as citações que ela vai fazer de pessoas envolvidas nessa história, obviamente, vai ter ali nome e sobrenome, porque ela vai estar documentando registros históricos, né, então por que ela não tem por que não contar, né? Qual que é a exceção, gente? A exceção é quando a gente conscientemente decide não dar o nome, não colocar o nome, né, nesses casos, porque a gente tem preocupação com a pessoa, né, caso ela venha a ser citada, a gente está prejudicando essa pessoa, né? Então a gente quer proteger essa pessoa porque a gente vai contar um episódio delicado, que essa pessoa pode vir a ser prejudicada ou que a gente não tenha provas, mas envolve geralmente uma questão polêmica, né? Geralmente a gente não faz isso quando a gente está contando assuntos que venham a beneficiar a pessoa ou histórias corriqueiras ou neutras, né? Geralmente a gente faz isso, a gente não dá o nome quando a gente está preocupado que isso possa vir a prejudicar. E nesses casos específicos a gente vai explicar, né? Inclusive, a gente vai deixar claro, vai colocar ou um nome fictício e vai deixar claro que esse nome é fictício, né? A gente pode colocar numa nota de rodapé, entre parênteses, a informação que o nome foi trocado, que é um nome fictício para proteger os envolvidos na história, né? Porque a gente tem preocupação de que essa história venha a causar danos, né, para essa pessoa, né? Vamos supor que a gente está, sei lá, falando de um episódio que uma pessoa agiu de má fé ou agiu mal, o episódio já foi resolvido ali na história, mas que a gente, de uma certa forma, a gente não quer causar mais dano ainda para essa pessoa, né? E existem alguns casos que a gente quer que aquilo se torne público porque realmente é importante para até mesmo de utilidade pública, né? Gente, quando a gente está falando de denúncias, de crimes, que a gente acha que é importante dar o nome completo da pessoa. Mas em alguns casos, e aí quando a gente dá o nome completo nesses casos, é importante dizer que a gente tem que ter provas, né? Tem que tomar cuidado para não cometer nenhum crime contra a moral, que foi aquilo que eu já falei antes. Porém, em alguns outros casos, quando a gente quer se precaver, ou até mesmo quando a gente quer realmente proteger a pessoa, porque a gente está preocupado com a pessoa, a gente não dá o nome, né? Ou vamos supor que a pessoa esteja fazendo uma denúncia, mas a pessoa não quer que ela seja reconhecida. Acontece muito isso em jornais também, na imprensa, né? A gente sabe que a pessoa ela é uma vítima ou ela pode estar fragilizada, vamos supor, né, a pessoa foi abusada por alguém e ela está preocupada e ela não quer tornar isso público porque pode vir a prejudicar a vida inteira dela, ou se não, né, por exemplo, num livro, uma vez eu estava fazendo um curso de escrita justamente de histórias reais, né, e o professor deu um exemplo de uma história que ele estava contando sobre, reconstituindo a história de uma instituição, né, contando a história de celebração de não sei quantos anos de uma entidade, de uma organização. E uma das entrevistadas, que era uma funcionária da empresa, por algum motivo, ela contou um período da vida dela ali que ela tinha ficado muito, passado por dificuldades muito grandes, emocionais, ela tinha entrado numa depressão e tinha pensado em tirar a própria vida, enfim, né? E aí o próprio jornalista que estava escrevendo a história teve esse cuidado, né, de pegar e omitir o nome dessa pessoa, não descrever muito bem quem era, porque se os filhos dessa mulher não soubessem desse episódio, imagina como seria para eles ler essa história no livro, né, e ficar sabendo disso, né? Então é um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente realmente não se preocupar, para a gente não prejudicar ninguém na publicação, tá bom?
Então, esse é um caso, né? O outro caso é quando a gente está escrevendo uma história nossa, né? Nossa autobiografia, a história da nossa vida ou a história da nossa família, que é um livro que ele tem um outro caráter, né? Um é um caráter histórico, de registro, né? E o outro, gente, é um livro que a gente tá, assim, preocupado em realmente contar a nossa história, mas não é necessariamente um registro, né, que venha a ser consultado pela posteridade, né? Nas autobiografias a gente pode ter a liberdade poética de não colocar os nomes todos das pessoas, a gente pode colocar a minha mãe, o meu pai, porque você está contando a sua história, que nem você está, né, divulgando isso para, enfim, seus amigos, enfim, é uma autobiografia sua, né? Isso não significa que não é verdade, é tudo verdade. Na autobiografia, inclusive, é uma grande polêmica, né, dizer o que é verdade e o que não é quando a gente fala da memória, né? Porque a nossa memória, ela é passível aí de erros, equívocos, esquecimentos, né? Inclusive existe até um livro chamado Pacto Autobiográfico de um pesquisador francês chamado Philippe Lejeune, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele fala a respeito desse pacto que quando a gente faz um livro de autobiografia, a gente faz com o leitor, que é o pacto de que, olha, gente, eu tô contando aqui a minha história, isso aqui é verdade, né? E aí a gente tá com o nosso nome na capa, e aí a gente se responsabiliza por tudo aquilo que a gente está escrevendo. Mas não necessariamente a gente precisa ficar colocando o nome completo o tempo todo, né? E aí é um pouco opcional, sim, o que nome que você vai dar, qual que você vai colocar completo, qual que você não vai, como que você cita, né? Aí o bacana é a gente ter a responsabilidade com o leitor de que a gente deixa essa história o mais próximo, né, o mais real possível, de maneira que ele, esse leitor, consiga identificar quem são essas pessoas, né? É muito comum nessas autobiografias a gente não citar o nome completo, né? Ou a gente cita o nome completo de algumas pessoas que foram importantes ou que foram mais, assim, destacadas na história, e o resto a gente coloca só o primeiro nome, né? E tá tudo bem, porque aí quem te conhece sabe quem é quem, né? Ou se alguém quiser ir um pouco mais a fundo, pode até pesquisar, né? Mas a preocupação de proteger aqueles que foram, assim, que tem alguns assuntos delicados, ela continua, né? Então já aconteceu, por exemplo, né, aqui na própria Vidaria, de um autor que estava contando a própria história, mas ele tinha sido, por exemplo, ele estava contando a história e um dos capítulos citava um episódio envolvendo a ex-mulher dele, e eles haviam tido alguns conflitos, e ele estava falando um pouco sobre essa questão do casamento, e ele queria protegê-la, né? Ele não queria ficar falando que todo mundo soubesse quem era, né, a ex-mulher, porque ele estava até falando sobre o que para ele é importante no casamento ou não, contando alguns detalhes de como que tinha sido essa relação. Então ele fez de tudo para proteger ao máximo a imagem dela, né? Evitou ficar contando alguns episódios que poderiam vir a prejudicá-lo, e também não descreveu muito quem ela era. Obviamente que quem é do ciclo dele, quem que é próximo, vai saber quem é, mas a grande maioria dos leitores não tem como saber, né? A não ser que fique pesquisando, investigando muito. Então ele protege um pouco essa outra pessoa, tá bom? Então, gente, a regra é mais ou menos essa, né? De todos os modos, a gente tem que estar sempre muito preocupado com o leitor, né? Como é que o leitor vai receber essa história, e se vai ficar claro ou não para ele essa informação, e a gente também tem que se preocupar com as pessoas que a gente está citando, se a gente está ou não prejudicando essas pessoas e se elas, né, ficariam ou não, seriam ou não prejudicadas com essa citação, né? Algumas pessoas me perguntam, preciso de autorização, né, para colocar o nome das pessoas? Gente, a autorização a gente não precisa, uma vez que a gente está contando uma história que é real e que a gente tenha como comprovar tudo isso, se a gente está preocupado com esse nível, né? A autorização do ponto de vista, assim, de realmente você está citando uma figura que você acredita que vai ter algum problema, né? Quando a gente está fazendo uma documentação de um fato que aconteceu, a partir do momento que a gente tem o depoimento dessa pessoa gravado e tudo mais, subentende-se que essa pessoa autorizou. Mas caso você esteja muito preocupado, é importante que você peça então a autorização para não ter nenhum problema, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente está falando de uma história de vida, da publicação de um livro que é um pouco mais assim, história de família, não há por que você ficar pedindo autorização para todos os familiares, por exemplo, né?
E se você está escrevendo um livro daquele primeiro estilo que eu falei, né, que são os livros de registro históricos, você sim vai pedir autorização para todo mundo, porque se você está escrevendo assim para todo mundo, que você entrevistar, que você registrar, mas se você está fazendo uma investigação, pegando em arquivos públicos, em jornais ou em outros documentos, os nomes das pessoas que já foram envolvidas, você não precisa ficar pedindo autorização, porque aquilo já está público, já é uma informação conhecida, disponível por todos. E aí você não precisa pedir autorização, né? Então é mais ou menos isso, gente. É um tema que realmente ele tem vários, né, meandros, tem vários detalhes. Então, se eu tivesse que falar um por um aqui, acho que eu ficaria, né, eternamente gravando esse vídeo aqui, falando detalhe caso a caso, e nem eu saberia responder todas as particularidades. Mas eu espero ter trazido um pouco de clareza a respeito de como citar esses nomes, né? Se você ficou com alguma dúvida, faça aí uma pergunta nos comentários que eu tento responder na medida do possível. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.